Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 14. Sião, porém, diz: o Senhor me tem abandonado e meu Senhor se tem esquecido de mim. Feche os seus olhos para a gente orar. Senhor Deus, eu te peço graça e misericórdia. Eu te peço, Senhor, ajuda nessa hora, fala conosco. A proposta dessa reflexão é meditarmos na afirmação de que nunca nós estaremos andando sozinhos. E eu sei que tem muita gente nessa hora que pode estar se sentindo esquecido pela vida, pela graça, por tua ajuda, por tua bondade. Eu sei que tem muita gente nessa hora sofrendo fisicamente, sofrendo espiritualmente, psicologicamente, sofrendo humilhações. Eu sei que tem muita gente, Senhor, esperando uma resposta, esperando um socorro que venha de Ti. Eu sei que tem muita gente, como a nação de Israel, neste versículo que eu acabei de ler, reclamando pelo abandono ou pelo sentimento de abandono vindo da tua parte. Mas será que é assim mesmo? Portanto, eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco, nos oriente, nos ajude e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Uma das cicatrizes mais profundas na história da raça humana, na história do nosso planeta, ela aconteceu entre os anos de 1933 e 1945. Foram os chamados e conhecidos, tristemente, os campos de concentração nazistas. Nestes campos de concentração, a maioria dos prisioneiros eram judeus. Justamente nesses campos de concentração que se prendia e se executava judeus naquilo que ficou conhecido na história como o Holocausto. O Holocausto é essa cicatriz profunda que não vai sair da nossa história como um pecado, uma mancha, uma tragédia, um escândalo da nossa humanidade ou da nossa desumanidade. Viktor Frankl esteve lá, entre milhares de judeus, de prisioneiros, de gente que ficou ali cativo nesses campos de concentração. Viktor Frankl esteve lá e, como fruto das suas observações, porque ele foi um sobrevivente, ele faleceu agora, recentemente, em 1984. Viktor Frankl, ele consegue, assim que ele sai de lá, já em 1945, ele escreve um texto que até hoje é conhecido e famoso, é o livro dele, Em Busca de Sentido. É das suas observações, das experiências, das muitas tragédias, dos muitos testemunhos, das catástrofes que ele testemunhou e presenciou, que ele produz o que também é conhecido como a logoterapia, um sistema teórico que procura explicar o sentido da vida humana. Por isso o livro dele, Em Busca de Sentido. Neste livro, dentre os muitos episódios, as muitas experiências, os muitos acontecimentos que ele narra como testemunha viva, porque ele estava lá, ele testemunhou, ele viu, ele ouviu tudo isso, tem uma que me chamou muito a atenção. Num determinado dia, num dos campos de concentração que ele estava, porque quando você vai lendo o livro, você percebe que prisioneiros são transferidos de um campo para o outro sem qualquer explicação, sem lógica alguma. Mas num dos campos que ele estava, num determinado dia, um dos prisioneiros, com muita fome,
Esse é outro detalhe que no livro ele narra muito bem. A comida que era oferecida para os prisioneiros não era uma comida, era uma ração. Tanto é que a esmagadora maioria dos judeus que lá estavam, eles eram sub-humanos, sem uma alimentação adequada, fracos, fragilizados. Aqueles que adoeciam tentavam disfarçar a sua doença, disfarçar a sua deficiência e mesmo assim trabalhar e trabalhar pesado, trabalho braçal. Por quê? Porque o doente era o primeiro a ir para o forno, era o primeiro a ser descartado. Então era melhor disfarçar que estava bem. E ele conta de um dia que um desses prisioneiros estava desesperadamente com fome. E você sabe o que é fome. Pode ser que a maioria de nós não saiba o que é passar fome. Passar fome como os famintos desse mundo que não têm o que comer. É disso que eu estou falando. Mas todo ser humano, quando passa do horário da alimentação, quando fica, sei lá, o almoço é meio-dia e você está às 5 horas da tarde e não conseguiu comer ainda, você está desesperado, você está vendo coisas já. Então imagina um prisioneiro fragilizado, absolutamente fraco e com muita fome. Ou seja, ali ele já perdeu toda o sentido de o que tem valor e o que não tem. Tipo assim, eu vou arriscar, eu vou morrer mesmo aqui nesse campo de concentração. Eu estou com fome. Se alguém me pegar, eu sei que eu morro, mas eu vou tentar. E o cara, ele consegue, ele arromba a despensa, o local onde se guardava a comida, e ele rouba 1 quilo de batata. Para você ter uma ideia, batata, no livro todo, batata é a coisa mais saborosa da qual Viktor Frankl fala sobre campos de concentração. Mas com certeza não é essa batata maravilhosa que a minha esposa faz, que as minhas irmãs fazem, que a minha mãe faz, que a minha sogra... Não, estamos falando de batata de quartel, né? Quem aí já serviu sabe o que é a hora do rancho, a hora do rango, o tipo de comida que vem. E ele rouba. Bom, ele rouba, ele diz, ele narra que os guardas ficaram enfurecidos, porque os guardas descobrem que 1 quilo de batata havia sido roubado. E eles tentam descobrir quem foi o prisioneiro que roubou, mas eles não conseguem. E qual era, naquele momento, naquele campo de concentração, a pena para quem roubasse alguma coisa? E nós estamos falando de qualquer coisa. Se o cara roubasse um barbante para tentar amarrar a sua roupa que está com um buraco e está muito frio, esse barbante vai ter uma pena, ele não pode roubar. Um arame, entenderam? Então, a pena naquele momento era enforcamento. O cara roubou 1 quilo de batata porque estava desesperado, ele já é um desgraçado, ele já é um miserável, ele está num campo de concentração, ele não tem mais identidade, ele não tem mais vida. É um negócio assim, você tem que ler o livro para entender o que eu estou falando. E aí os guardas alemães, a polícia ali do campo de concentração, como ela não acha, reúne todo mundo. E o checkmate que eles dão, a chamada que eles dão porque os prisioneiros sabiam quem era o cara que tinha roubado 1 quilo de batata. Então, os guardas dizem o seguinte: se vocês não entregarem o cara que roubou 1 quilo de batata, todo o campo de concentração vai ter que enfrentar um jejum de 24 horas, sem comida e sem água. Os caras estão debilitados, os caras estão fracos, eles têm uma ração por dia e ficar sem essa comida no dia, para muitos ali já é a morte. E aí os caras fazem essa ameaça. Bom, naquele campo de concentração tinham 2.500 prisioneiros. Dentre esses 2.500 prisioneiros, você já tem muitos doentes que vão morrer. Doentes que ou eles vão morrer
torrados nos fornos alemães dos campos de concentração, ou eles vão morrer porque a saúde deles, a vida deles não vai conseguir continuar. Aí tem um dia, é a ameaça de jejum, sem comida e sem água. Fica aquela tensão, fica aquele silêncio, mas deixa eu te dizer o que aconteceu naquele dia. 2.500 prisioneiros decidiram jejuar 24 horas. Você nunca vai andar sozinho, mesmo num campo de concentração. Mesmo quando você achar que você está sozinho, você nunca vai andar sozinho. O capítulo 49 do profeta Isaías, ele fala para a gente de uma forma profética e poética sobre o servo sofredor, sobre Jesus Cristo. E no capítulo 49 a ênfase é que o servo sofredor, ele seria, ele será, ele foi luz para os gentios, ou seja, o evangelho seria para o mundo inteiro, para todas as nacionalidades, estrangeiros, América do Norte, Central, do Sul, Oceania, Ásia, Europa, o mundo inteiro receberia o evangelho, porque o servo sofredor é luz para os gentios. O que acontece? Os judeus ficam enciumados, porque os judeus querem o Messias para eles. Aí os judeus estão sofrendo o cativeiro, os judeus estão no exílio. Aí os judeus, eles reclamam, e aí eles fazem a reclamação que eu li para você no início, que eu vou repetir para você. O verso 14, olha o que eles dizem. Sião, ou seja, Israel, Jerusalém, o servo, ele está sendo luz para os gentios. Mas olha o porém. Sião, porém, diz: o Senhor me tem abandonado e meu Senhor se tem esquecido de mim. Quantas vezes esse lamento já não foi o seu lamento e o meu lamento? Quantas vezes eu e você não dissemos, o Senhor me tem abandonado, o Senhor se esqueceu de mim, sendo eu, pela palavra de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Bom, mas aí na sequência, a Bíblia nos dá e nos presenteia com um dos versículos mais preciosos das Sagradas Escrituras, que é o versículo 15, que eu vou ler para você. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? Sim, elas podem esquecer, contudo, eu não esquecerei de ti. Esse versículo é sensacional. Esse versículo ele é profundo demais. Você nunca vai andar sozinho. Por quê? Porque um amor profundo e inexplicável te envolve. Você nunca vai andar sozinho, porque um amor profundo e inexplicável te envolve. É o que afirma a primeira parte, a parte A do versículo 15. Pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu útero? A comparação que o profeta faz aqui, a metáfora que ele empresta é de uma mãe. O profeta, ele lança a mão do amor mais profundo que existe nas relações humanas, dos amores que nós experimentamos ao longo da vida, amor de um filho para os seus pais, dos pais para os filhos, amor de avós, o amor dos cônjuges. Todos estes amores nos completam, nos aprofundam, eles são vitais para a nossa vida, para a nossa psique, para a nossa formação. Mas o amor de uma mãe, ele é um amor incomparável.
As mães, elas dão a vida, as mães se sacrificam, as mães, elas se entregam de corpo e alma pelas suas crias, pela sua prole. Mãe é diferente. Então, o profeta, ele pega a profundidade desse amor para falar de um amor infinitamente mais profundo e inexplicável, que é o amor de Deus. O profeta, quando ele precisou lançar mão de uma explicação boa, de uma explicação convincente, quando ele precisou lançar mão de algo para consolar Israel, que se sentia abandonado e esquecido, ele lançou mão do amor de mãe. O texto diz que esta mãe ama, defende, protege e tem esse filho como um tesouro insubstituível desde o útero. A palavra de Deus, ela diz para mim e para você que nós somos amados, que nós somos vocacionados, que nós somos protegidos e cuidados desde a fundação do mundo, porque desde tempos eternos Deus já nos amava. É um amor que não se explica, é um amor que não se mede, é um amor que não dá para esquadrinhar, mas é um amor que se recebe, é um amor que se aceita, é um amor que se abraça pela fé. Você nunca vai andar sozinho, você nunca vai andar sozinha, porque um amor cuidadoso te envolve. E essa é a última parte do versículo 15. Olha o que ele diz aqui na última parte para a gente. Sim, elas podem esquecer, contudo, eu não esquecerei de ti. Olha a conclusão. Ele está dizendo, ok, se na primeira parte ele pergunta, pode uma mãe esquecer do filho que ela amamenta, do filho que ela ama desde o útero? Ele faz a pergunta, porque a pergunta é uma pergunta retórica, é uma pergunta que ela pega o absurdo que está contido nela. Uma mãe não vai esquecer, mas aí a resposta é dura, a resposta é sim. Uma mãe pode esquecer e, infelizmente, a nossa geração é testemunha de mães que têm esquecido seus filhos. Infelizmente, a nossa geração tem testemunhado mães que abortam os seus filhos por motivo nenhum. A gente tem visto mães que terceirizam o amor, a educação, o cuidado, a companhia dos seus filhos para seguirem as suas carreiras, as suas vocações, os seus dons, os seus talentos. Existem muitas explicações para que crianças cresçam em lares onde elas são órfãs de pais vivos. Então, o profeta, ele não doura a pílula, ele não alivia. Sim, elas podem esquecer. Mas a conclusão do versículo é tremenda. Contudo, eu nunca me esquecerei de ti. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus nunca se esquece de nós. Eu gosto demais da figura que o profeta usou, inspirado pelo Espírito Santo, para poder consolar Israel, que se sentia abandonado e esquecido. Ele pega a figura de criança, de uma criança. Ou seja, ele pega a figura de um bebê e ele compara a nação de Israel, o povo de Israel, que nesta altura do livro sagrado já tem séculos de história, já tem tradição, já tem a sua religião, já tem a sua herança hebraica, já tem, enfim, promessas incontáveis sobre eles, aliança feita com Jeová. Então, o profeta pega a figura de um bebê e diz que a nação de Israel é como um bebê. Por que eu gosto dessa comparação? Porque essa comparação ela também serve para mim e serve para você. Você nunca vai andar sozinho, porque essa é a visão do pai em relação ao filho.
Eu gosto da comparação que é feita de uma nação inteira com um bebê, porque bebês são dependentes, indefesos, frágeis. Bebês, crianças precisam de atenção 24 horas. Você não pode deixar uma criança sozinha. A criança precisa do pai para levantar, para ir no banheiro, para se trocar, para se alimentar, para se agasalhar, para tomar banho. A criança precisa do pai para aprender sobre o Evangelho, para ser ensinado da herança bíblica. A criança precisa do pai para que o pai e a mãe o leve ao médico, à escola, à igreja, ao passeio. Ela depende do pai. Ela precisa do pai. Assim é a criança. Assim somos eu, você, todos nós. Nós somos estes seres em formação, esses seres carentes, esses seres dependentes da graça. É por isso que você nunca vai andar sozinho, porque o nosso Pai sabe quão dependentes nós somos, quão carentes nós somos, quão deficientes nós somos. Um bebê não sabe o dia de amanhã, um bebê não consegue planejar a vida, um bebê não sabe se estará vivo no minuto seguinte, um bebê não sabe, e eu não sei, e você não sabe. Por mais estudo que a gente tenha, por mais qualificações que nós tenhamos, nós não sabemos o que será da nossa vida no minuto seguinte, não sabemos. Mas nós podemos, pela palavra de Deus, ter a convicção, a fé e a certeza que sim, nós nunca vamos andar sozinhos. Para a gente concluir, eu quero ler para você um texto que eu anotei aqui, que foi publicado segunda-feira no Twitter. E esse texto dizia assim: é com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que os pais podem sentir. Só o nascimento da nossa menina nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Alguma esperança e felicidade, porque a tristeza da perda do filho supera essa vida que está aqui, porque você perdeu. E eu acho que esses pais aqui foram assertivos. É a maior dor que os pais podem sentir. Eu, como pastor, já estive em muitos velórios e enterros de pais enterrando seus filhos. É uma violência. É cruel para um pai enfrentar o velório e depois conviver com o luto pela perda de um filho. Quem escreve esse texto? Cristiano Ronaldo e Georgina. Na segunda-feira saiu publicado 18/4/22. Saiu publicado esse texto. Eles estavam esperando gêmeos, a garotinha sobreviveu no parto, o garoto faleceu. É muito interessante o texto que também saiu no Twitter da diretoria do Manchester. O Manchester United é o time que joga o CR7, Cristiano Ronaldo 7. Para você que não conhece essa linguagem do mundo do futebol, o Cristiano Ronaldo ele sempre jogou com a camisa 7. O apelido dele no mundo do futebol é CR7. Não importa que time ele esteja jogando, ele é o CR7. E aí a diretoria coloca esse texto: família é mais importante do que tudo, e Ronaldo está apoiando seus amados. Nós confirmamos que ele não jogará diante do Liverpool, porque dia seguinte, ontem, tinha jogo do Manchester contra o Liverpool, jogo importante, jogo caro, jogo que paga milhões, jogo que tem televisão, jogo que tem patrocinadores, jogo que você não acha ingresso de última hora porque está tudo vendido, o estádio está lotado. Esse jogo ia acontecer. Mas só aqui nesses dois comunicados a gente já vai percebendo lições riquíssimas. A profunda tristeza,
a dor, sabe, inexplicável que eles estão sentindo. É muito legal a empatia da diretoria do clube do Manchester, onde joga Cristiano Ronaldo. Família é mais importante que tudo. Porque na hora do vamos ver, se você me acompanha no meu canal, nos canais da IAP do Parque, se você acompanha a gente, você já me ouviu falar. Você pode fazer o que você quiser na vida. Você pode rodar o mundo fazendo um monte de coisa, ou certa ou errada, não importa. Na hora de morrer, você vai morrer nos braços da família. É nos braços da família que a gente fica. E é muito interessante, é muito legal que venha uma diretoria e coloque esta frase: família é mais importante do que tudo. Bom, eu imagino o que Cristiano Ronaldo estava sentindo, o CR7, a Georgina, nesse momento. Abandonado e esquecido. Isolado na sua casa, curtindo o seu luto, entristecido. Só que aí, os caras que acompanham o futebol e falam que não é só futebol. A torcida do Liverpool, ontem, dia 19, eles decidiram homenagear CR7. Liverpool e Manchester, ambos querem ganhar a taça. São rivais, são adversários. Mas entenda, nunca serão inimigos, porque essa é a beleza do esporte. Eu tenho adversários, eu tenho rivais, e eu vou lutar pelas cores do meu time, lutar dentro das regras, com ética. Mas eu não sou inimigo, eu não tenho que desejar a morte do outro. E aí o jogo foi na casa do Liverpool, não foi na casa do Manchester. Ou seja, a esmagadora maioria do estádio eram torcedores do Liverpool. O jogo começa sem o Cristiano, sem o CR7, que a diretoria já tinha avisado, ele não estará presente no jogo. Todo mundo entendeu. Ninguém questionou. Ninguém abriu a boca para falar, poxa, mas aí perde o interesse da mídia, da audiência. Bom, CR7, não esquece o número dele. O jogo começa no minuto 7, no 7º minuto do primeiro tempo. A torcida se levanta no estádio. A torcida fica por 1 minuto, por 60 segundos, aplaudindo CR7 e fazendo essa homenagem em solidariedade a ele, a sua família e a perda do seu filhinho. Se você procurar no Google e assistir, é de arrepiar. Eu me emocionei, eu chorei assistindo. E aí, não bastasse tudo isso, a torcida começa a cantar uma música que, depois do hino do Liverpool, essa música lá se tornou também o 2º hino do Liverpool. É a música You Never Alone, alguma coisa assim, que significa exatamente o título dessa mensagem. Você nunca vai andar sozinho. Tenta imaginar o que foi para Cristiano Ronaldo e Georgina, na sua casa, vendo essa homenagem, e um estádio inteiro cantando, você nunca vai andar sozinho. Aí eu pedi para minha filha, a Mary, traduzir para mim a letra. E ela mandou para mim, eu vou ler para você aqui o texto. Olha a letra. Quando você caminhar através de uma tempestade, mantenha sua cabeça erguida e não tenha medo da escuridão. No fim da tempestade há um céu dourado e um doce canto de uma cotovia. Caminhe através do vento, caminhe através da chuva, mesmo que seus sonhos tenham sido jogados de lado e soprados. Caminhe, caminhe com esperança em seu coração, e você nunca andará sozinho, você nunca andará sozinho. Essa é uma música
que a gente costuma chamar de música secular. Mas em Lucas capítulo 4, Jesus fala para os seus apóstolos, para os seus discípulos: vocês querem que todo esse povo se cale, mas deixa eu dizer para vocês, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós temos muitas pedras nesse mundo clamando. O evangelho não é proclamado simplesmente e tão somente através da igreja. A igreja, sim, é o canal principal, porque Deus revela a sua multiforme sabedoria, portanto, uma sabedoria inexplicável que o mundo não compreende, através da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas sempre que Ele quer lançar mão de pedras, de imperadores como Ciro, de homens e mulheres que não tem nada a ver com o evangelho, Ele lança a mão e usa, porque Ele é o Senhor da história. Portanto, eu fico imaginando a emoção contida ali. Queria terminar dizendo para você que Deus, Ele, mesmo quando a gente acha que foi abandonado, quando a gente sente que foi esquecido, Ele é o Deus da celebridade, do CR7, quando está dentro da casa dele, e aí um estádio resolve surpreender e emocionar o mundo com um ato e um gesto simples de solidariedade. Por quê? Porque a vida é mais importante do que coisas, do que eventos, do que patrocínios. A vida sempre será mais importante. A família sempre será mais importante. E aí, num momento como esse, eu tenho esperança. Um momento como esse, para mim, é um momento de lucidez no meio da loucura que está o mundo. É um momento que você fala, não, peraí, ainda tem esperança. Por que tem esperança? Porque você nunca vai andar sozinho. Porque Deus continua sendo o Senhor soberano da história. Então Ele muda corações. Ele pode mudar um estádio inteiro para parar de assistir uma partida de futebol e aplaudir a vida, para levar conforto e consolo a uma família enlutada. Portanto, Deus, Ele é o Senhor da celebridade. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele também é o Senhor do anônimo, que ninguém sabe o nome, que está morrendo num campo de concentração, precisando de 1 quilo de batata. Então Ele vai, do mesmo jeito que Ele tocou no coração de um estádio inteiro, mesmo sendo adversários, para naquele momento serem amigos em respeito à vida, Ele entra num campo de concentração e faz com que 2.500 caras que são prisioneiros, que estão morrendo de fome, que sabe quem é o ladrãozinho que pegou o quilo de batata, esses caras, eles se unem e vão jejuar junto com esse prisioneiro. Por quê? Porque Deus nunca vai permitir que você caminhe sozinho. Todas as vezes que eu e você estivermos dentro de uma caverna, como o profeta Elias, o Espírito do Senhor vai falar no nosso coração: levanta, Edmilson, levanta, coragem, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada, e o Senhor continua sendo o nosso alvo, o nosso libertador, aquele que nos guia, aquele que nos dirige. Cara, nós não fomos esquecidos nem abandonados. A luta aí na sua casa, na minha casa, pode estar intensa, gigantesca, mas nós temos em quem confiar, e nele nós continuamos caminhando. Por quê? Porque nessa jornada, desde quando aceitamos a Cristo, nunca mais a gente caminhou sozinho. Que Deus te abençoe.